Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 28 de setembro de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós vamos dar início ao sexto texto da segunda parte do nosso livro de exercícios, e o texto é o que é o Cristo. O Cristo é o Filho de Deus tal como ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. O Cristo é a nossa essência, né? Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. O Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre nele. A tua mente faz parte da sua, da dele, da sua, e a sua, da tua. Ele é a parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem. Pois, embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. Lar do Espírito Santo, em casa apenas em Deus, Cristo permanece em paz dentro do céu da tua mente santa. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos, mas esses sonhos serão dados a Cristo, para que se desvaneçam diante da sua glória e, enfim, revelem a ti o teu ser santo, o Cristo. A partir do Cristo em ti, o Espírito Santo alcança todos os teus sonhos e pede que venham a ele para serem traduzidos em verdade. Ele os trocará pelo sonho final, que Deus designou como o fim dos sonhos. Pois quando o perdão descansar sobre o mundo, ó quem chegou aqui, e a paz tiver vindo a todos os filhos de Deus, o que mais poderia haver para manter as coisas separadas, já que o que resta para ser visto é apenas a face de Cristo? E por quanto tempo essa face santa será vista, se não passa de um símbolo, indicando que o tempo do aprendizado agora terminou e que a meta da expiação foi enfim alcançada? Portanto, busquemos achar a face de Cristo e não olhar para nada mais. Quando contemplarmos a sua glória, teremos o conhecimento de não precisar de aprendizado, de percepção, ou de tempo, ou de coisa alguma, exceto do ser santo, o Cristo que Deus criou como o seu Filho. Ok? Então vamos lá. Eu vou ler para vocês a definição do nosso glossário do que é o Cristo. A segunda pessoa da Trindade é o Filho, né? O unigênito de Deus, ou a totalidade da filiação. O ser que Deus criou por extensão de seu Espírito, ainda que Cristo crie como seu Pai. Ele não é o Pai, pois Deus criou Cristo, mas Cristo não criou Deus. Nota: Cristo não deve ser equiparado exclusivamente a Jesus. Por quê? Porque Jesus, Yeshua, na verdade, né? Yeshua ben Yosef, Yeshua filho de Yosef, Yeshua filho de José. Era assim que as pessoas recebiam seus nomes, né? Lá na Judéia, na época de Jesus. O Cristo é a essência, o homem fenomênico, o homem, aquele indivíduo, era Jesus, Yeshua, melhor dizendo, né? Não sei como vocês se sentem quando chamam Jesus de Yeshua, mas para mim, eu me sinto mais próxima
dele, né? É muito interessante isso, né? Eu me sinto mais próxima quando eu falo Yeshua. Não costumo falar muito aqui no canal porque a gente teria que ficar explicando em todos os vídeos, né? Mas eu me sinto mais próxima desse ser, desse mestre ascenso, do que quando eu falo Jesus. Lição 271. A visão de Cristo é a que usarei hoje. Então, olha só. Anteontem, a minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Hoje não usarei os olhos do corpo. E hoje, a visão de Cristo é a que usarei. A visão de Cristo é a que usarei hoje. A cada dia, a cada hora, a cada instante, estou escolhendo o que quero contemplar, os sons que quero ouvir, as testemunhas daquilo que quero que seja a verdade para mim. Hoje escolho contemplar o que Cristo quer que eu veja, escutar a voz de Deus e buscar os testemunhos do que é verdadeiro na criação de Deus. Na vista de Cristo, o mundo e a criação de Deus se encontram. E ao reunirem-se, toda a percepção desaparece. A sua vista benigna redime o mundo da morte, pois nada do que ele olha pode deixar de viver, lembrando-se do Pai e do Filho, o Criador e a criação unificados. Pai, a visão de Cristo é o caminho para ti. O que ele contempla convida a tua memória a ser restaurada em mim. E é para isso que eu escolho olhar no dia de hoje. A visão de Cristo é a que usarei hoje. Então, hoje nós vamos usar a visão de Cristo, tá bom? Muito bem, muito bem. Passamos agora para a leitura do livro de Melody Beach. Texto do dia 28 de setembro. E aí, contem pra mim, vocês foram pegar doces ontem? Vocês sabem que eu me esqueci completamente? Hoje nós temos apenas uma oração. O título do texto do livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach, do dia 28 de setembro, é Oração. Eis algumas das minhas orações. Ó Senhor, por favor, me ajude e não me deixe. Me mostre, me guie, me modifique, mude-me. O Senhor está aí? Muito obrigada. Hoje direi a Deus o que desejo dizer a Deus e ouvirei a resposta de Deus. Não me esquecerei de que posso confiar nele. Então, você já falou com Deus hoje? Já conversou com ele? Já se abriu? Já chamou ele para ajudar você com as suas questões? Se você ainda não fez isso, é bom que faça. Quando a gente desenvolve o hábito de orar todos os dias, e devo confessar a vocês que hoje eu já rezei a minha sutra, mas não fiz uma oração assim, pessoal, digamos assim. A gente vai adquirindo duas coisas. Fé. Fé que Deus está lá e nos ouve. Fé. Segunda coisa, não sei dizer para vocês qual que eu acho que é a mais importante. Confiança de que Deus se importa. Confiança de que Deus atua na minha vida. Ok? Confiança de que Deus atua na minha vida. Então, a minha relação com Deus, ela muda completamente, porque todos os dias eu rezo. Mas, gente, não é orar mecanicamente, é orar com sentimento. Shakti Maria, pedindo sachê. A Aslan tá aqui no meu colo. É orar com sentimento, é orar fazendo uma conexão. Vocês entendem? É construir uma relação com Deus todos os dias. É ler um texto sagrado todos os dias. Isso a gente já está fazendo juntos, porque a gente agora nessa segunda parte a gente lê o texto, né, o que é o Cristo, lê a lição. E estamos lendo um texto desse livro, que eu não posso dizer que é um livro sagrado, mas é quase como se fosse. É um livro que traz a verdade. Então, todos os dias a gente está lendo também livros que trazem a verdade. E vocês percebem como esse trabalho diário
é ele que produz a mudança nas nossas mentes? Eu tenho certeza que o que vocês que frequentam o canal todos os dias, eu tenho certeza que vocês verdadeiramente estão experimentando uma mudança mental na vida de vocês. Uma mudança na forma como vocês percebem o mundo, a vida, as pessoas. Ontem eu almocei com um amigo meu que eu não via, pelas nossas contas, há 6 ou 7 anos. E ele é um amigo muito chegado, extremamente chegado. Só que a gente ficou esse tempo afastado por circunstâncias da vida. Ele se mudou para São Paulo. Eu troquei de trabalho, a gente era amigo do antigo trabalho. Eu troquei de trabalho, né? Ele foi morar no interior de São Paulo. E aí ele falou pra mim assim: você tá muito diferente. Eu falei: é? Como? Diferente pra melhor. Você tá mais calma, você tá mais suave, você tá até falando mais devagar. Eu falei: sim, você tem razão. Foram as mudanças que eu experimentei nesses últimos 7 anos, né? E eu acho que foi exatamente isso. A última vez que eu tinha visto ele foi num almoço que eu fiz aqui na minha casa. E ele veio com o companheiro dele. Eu acho que isso foi em 2019, o ano antes da pandemia. Então, gente, olhem que legal você ter esse retorno de uma pessoa que te conhece extremamente bem e que ficou 7 anos sem te ver. Ele falou, olha, tá uma grande diferença. É a mudança da mente, porque o que muda é a mente. Então toda a manifestação fenomênica fora, tudo fora, na sua vida vai mudar porque a sua mente mudou. Mas é por isso que eu venho aqui todo dia. Porque tem que ser todo dia. Se não for todo dia, essa programação do ego, ela é tão forte, ela é tão dominante e ela domina o inconsciente coletivo. Ela domina o teu inconsciente familiar. Ela domina o inconsciente humano. Nós estamos literalmente remando contra a maré. Nós estamos saindo daquilo que o Gasparetto chamava de correntes astrais. E essas correntes astrais, gente, elas são correntes de negatividade, de sistema de pensamento do ego negativo. Então nós estamos literalmente remando contra a maré. Nós estamos na contramão, mas estamos na mão da evolução. Porque o sistema de pensamento do ego, o fim dele é o que Freud chamou de pulsão de morte. É a destruição. Porque fora de Deus não há vida. Entendem? Então eu tenho certeza que vocês que estão aqui comigo, é aquela história do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso que a gente está fazendo aqui. Todos os dias. Com muita amorosidade. Então reze, ore todos os dias, faça uma prece. Nem que seja uma prece simples do tipo: meu Deus, meu divino Espírito Santo, entrego a Ti nas Tuas mãos o meu dia de hoje. Entrego a Ti a minha vida e a minha vontade. Que seja feita a Tua vontade no dia de hoje, na minha vida e não a minha. Tá? Antes que eu me esqueça, eu quero dizer para vocês que hoje nós temos live às 19 horas neste bate-canal e quero dizer para vocês também que nós vamos começar a estudar o capítulo 12. E eu acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, tá? Texto de número 18 do livro de Marianne Williamson, Retorno ao Amor. Um retorno ao amor. Casamento. O título do texto de hoje é Casamento. O casamento, como todas as outras coisas,
pode ser usado tanto pelo ego quanto pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez, o casamento é algo neutro, tá bom? Seu conteúdo não é nunca pré-determinado. Trata-se de um organismo vivo que reflete as opções contínuas dos indivíduos envolvidos. Concordo, o casamento ele tem vida própria. Você tem o homem, a mulher, né? Ou você tem o elemento masculino, o elemento feminino, e você tem um terceiro elemento, que é a união sinérgica entre aqueles dois indivíduos, ok? Poucas coisas ainda são sagradas neste mundo, mas há uma coisa que precisa ser tratada com reverência, ou o tecido moral do mundo vai se desintegrar, o acordo entre duas pessoas. O casamento é a base da família. A família é a base da sociedade. A sociedade é a base da nação, né? A sociedade maior é a base planetária, a sociedade humana, né? Então, se nós, presta atenção no que eu vou falar. Vocês vão, para bom entendedor, meia palavra basta. Vocês vão entender bem o que eu vou falar. Se o casamento é destruído, eu destruí tudo. É como uma fileira de dominós. Eu empurrei o casamento, pronto, destruí tudo, né? E como é que a gente destrói o casamento? A gente destrói a amizade entre os homens e mulheres. E as mulheres. A gente coloca as mulheres contra os homens e os homens contra as mulheres. Nós dizemos para os homens que as mulheres são o inimigo. E nós dizemos para as mulheres que os homens são o inimigo. Não é assim que a gente faz? E aí, no restinho da nossa jornada sobre relacionamentos, a gente vai passar o mês de outubro falando exatamente sobre isso. Que quando você alcança a verdadeira comunicação, então você pode entender que o sexo oposto é diferente de você. Ele tem outras prioridades, ele tem outra forma de se comunicar, ele tem outros objetivos maiores em sua vida. E aí a gente para de julgar. Ixi, cadê minha câmera? Ah, voltou. Muito bem. Uma vez, um casamento iluminado é um compromisso para participar do processo de crescimento e perdão mútuos, compartilhando o objetivo comum de servir a Deus. Um casamento iluminado aqui, provavelmente, é o casamento, é a união santa, o relacionamento santo, de acordo com a nomenclatura de um curso em milagres, tá bom? Uma vez um homem me disse que o seu relacionamento com a ex-esposa tinha funcionado maravilhosamente durante o primeiro ano que tinham passado juntos. Naquela época, ambos estavam envolvidos ativamente em uma organização dedicada ao crescimento pessoal. Assim que deixaram a organização, no entanto, o casamento deles se desfez. Isso não quer dizer que o casamento não tinha nada para dar certo. Pelo contrário, revela a importância de um contexto maior do que as preocupações pessoais de uma das partes, ou até de ambas, né? Eu diria que de um elemento de entrega a Deus, tal como você o concebe, né? Nessa minha última ida aos Estados Unidos, eu não sei se eu já contei para vocês do casalzinho que eu conheci lá, um casalzinho fofíssimo, que me recebeu na casa deles no último dia, para eu fazer hora para poder pegar o meu voo para Los Angeles. Ela disse para mim que eles todas as noites, estão juntos há 10 anos, todas as noites, sem falta, eles leem juntos um texto do Cryon. Olha que lindo, né? É isso. Porque um casamento é uma forma de relacionamento com um compromisso mais profundo do que outras. Por exemplo, do que um casal que apenas mora junto. Porque se trata de um acordo em que, mesmo que ocorram muitos estremecimentos e berros, ninguém vai sair da sala. Ambos nos sentimos seguros para passar por qualquer emoção necessária que venha das profundezas do nosso ser, a sombra. E
Sempre que somos verdadeiros, há ocasiões em que nos sentimos frustrados. Mas é seguro fazer isso aqui. Ninguém vai embora. Então, o meu casamento é o meu espaço de segurança. Ou pelo menos isso é o que a gente busca num casamento. O compromisso do casamento é declarado publicamente. Quando os convidados estão presentes em um casamento e a cerimônia é religiosa, desempenha-se, promove-se, né? Não é desempenha. Esse verbo aqui está completamente mal colocado. Promove-se um ritual em que as preces coletivas formam um círculo de luz e proteção em torno do relacionamento. O casamento é o presente de Deus para um homem e uma mulher. É um presente que deve então ser dado de volta a ele, a Deus. Entrego o meu casamento nas mãos de Deus. A esposa de um homem é literalmente um presente de Deus a ele. O marido de uma mulher é o presente de Deus a ela. Mas Deus somente dá presentes que serão de todos. Portanto, é por isso que um casamento deve ser uma bênção para o mundo, porque se trata de um contexto no qual duas pessoas podem se tornar mais do que seriam se elas ficassem sozinhas. O mundo inteiro é abençoado pela presença de pessoas fortalecidas. Um dos exercícios do livro de exercícios de Um Curso em Milagres é: quando sou fortalecido, eu não me fortaleço sozinho. Acho que não é assim exatamente a tradução, né? Mas tudo bem. O apoio e o perdão de um companheiro habilitam a pessoa a adotar uma postura melhor no mundo. Um Curso em Milagres nos diz que o amor não foi feito para ser exclusivo, mas inclusivo. Há muitos anos havia uma música popular com o seguinte refrão: você e eu contra o mundo. Se o homem alguma vez me dissesse isso, eu lhe diria que estava mudando de lado. Não nos casamos para escapar do mundo. Nós nos casamos para purificar o mundo juntos. Essa mulher é muito boa, né? Sob a direção do Espírito Santo, duas pessoas casadas se comprometem com a criação de um contexto no qual os seus recursos individuais, materiais, emocionais e espirituais, são colocados um a serviço do outro. Quando damos, devemos receber do mesmo modo. Servir não significa um autossacrifício. Significa dar às necessidades de outra pessoa a mesma prioridade que damos às nossas, né? Essa é uma definição excepcional de amor. Eu amo alguém quando as necessidades daquele alguém são tão importantes para mim quanto as minhas próprias, né? A Tio Swan fala muito disso. Eu gosto muito dessa definição. O ego afirma que uma pessoa vence às custas de outra. O Espírito Santo entra em qualquer situação trazendo a vitória para todos os envolvidos, né? É o jogo de soma zero do ego versus o jogo do ganha-ganha do Espírito Santo. No casamento, temos uma oportunidade maravilhosa de enxergar além da ilusão das necessidades separadas. Um casal não deve apenas pensar em termos do que é bom para ele ou para ela, mas, pelo contrário, no que é bom para eles. Essa é uma das várias formas por meio das quais um casamento pode fazer parte da purificação do Filho de Deus. Como em todas as outras coisas, a chave para o sucesso em um casamento é a percepção consciente de Deus. O casamento é rendido a Ele para que seja usado para os seus propósitos. O ditado que diz que uma família que reza unida permanece unida é verdadeira. O casamento iluminado inclui a presença de uma terceira parte mística. Não é mística, né? É espiritual. Pede-se ao Espírito Santo que guie as nossas percepções, pensamentos, sentimentos e ações. E a fim de que nisso, como em todas as coisas, o desejo de Deus possa ser feito assim na terra como no céu. Sempre. Então sempre você vai pedir ao Divino Espírito Santo que guie você. Você sempre vai entregar o seu relacionamento para o Divino Espírito Santo. Então, se você hoje, meu querido, minha querida, meu spec ouvinte, você hoje tem um relacionamento, se for possível para você, introduza uma prática de oração com o seu companheiro. Ou minimamente, se o seu companheiro ou se a sua companheira não aceitar isso, se sente todos os dias no mesmo horário para fazer as suas preces
Entregue o relacionamento, o casamento nas mãos do Divino Espírito Santo e faça uma oração da sua preferência e visualize que o seu parceiro está ali do seu lado. Você pode também convidar o seu parceiro para ler um texto mais leve, né? Por exemplo, vamos supor que o seu parceiro ou a sua parceira não queira estudar um curso em milagres com você. Você pode convidar ele para rezar um salmo da Bíblia. Ah, tudo bem, ele não quer. Então você pode, por exemplo, convidar ele para ler Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, juntos. Você pode convidar ele para ler Um Retorno ao Amor. Não, Jaque, muito pesado, não vai topar. Então você pode convidar ele para ler, sei lá, gente, leia qualquer livro que você ache que tenha um conteúdo mais metafísico e que possa te ajudar. Pode ser, por exemplo, um livro do Gasparetto. Os livros do Gasparetto são bem leves. Bem leves. Bem leves no sentido de você ler e receber uma mensagem que é muito assim... Não é mundana a palavra que eu quero, mas é de uma aplicação prática. É muito prático, são textos muito práticos, né? Mas, no entanto, são textos densos na medida em que você tá ali trazendo verdades muito profundas. Você pode ler com seu companheiro os livros da Seichonoye. Os livros da Seichonoye são ótimos, eles são de sessões, assim como o livro da Marianne Williamson. Todo dia você vai lá e lê algo com ele, né? Eu conheço casais na Seichonoye, que ele é Seichonoye, ela é Seichonoye, conheço inclusive casais de preletores, né? E, gente, como isso reafirma a relação e fortalece a relação, né? Na minha opinião. É realmente muito lindo de se ver, né? Eu acho, assim, realmente muito bonito de se ver mesmo, né? Eu acho muito bonita essa ideia dela, concordo plenamente, isso é uma ideia católica também, da Igreja Católica, de que um bom casamento é uma dádiva para o mundo. Hoje nós temos pouquíssimos, que sejam verdadeiros, né? Que sejam casamentos realmente bons e não aqueles casamentos de fachada, onde você tem um casal ali que realmente pratica a verdade, né? É muito lindo, eu acho muito lindo. Eu tenho 2 casais assim próximos a mim e confesso a vocês que esses 2 relacionamentos são uma dádiva na minha vida, né? E é isso, são raros, ou talvez pela minha percepção, né? Eu veja como raros, talvez você não veja, né? Como eu venho de uma história familiar onde realmente, no meu ponto de vista, meus pais, infelizmente, não tiveram um bom casamento, na minha opinião. Talvez se você perguntar pro meu pai, ele diga que não, que o casamento era ótimo, né? Pra minha mãe já não dá mais pra perguntar, porque ela tá no plano espiritual. Mas, no meu ponto de vista, não era um bom casamento. E talvez eu tenha esse filtro, né? Um filtro negativo, né? Enfim, depois você me conte aí nos comentários. Antes de encerrar o vídeo, eu queria dizer para vocês que eu vi os comentários de vocês ontem, né? A Nair colocou uma mensagem felicíssima, dizendo que adorou a campanha Adote um Gatinho, que ela tem 7 bebês para entregar para adoção, que ela tirou. Não li meio rápido, agora eu tô sem um telefone celular aqui. Ela tem 7 bebês, tá? E a Nair, ela mora em São Paulo, capital. Eu não me lembro exatamente o nome do bairro dela. Mas quem quiser adotar um gatinho dos milagres, pode... me manda um WhatsApp, pega o meu WhatsApp lá no link da bio do Instagram. Me manda, se você quer um gatinho, que a gente vai ajudar a Nair a doar os gatinhos, tá? Os gatinhos dos milagres. E vamos sim fazer a campanha Adote um Gatinho. É muito importante a gente fazer a campanha Adote um Gatinho, não apenas pelo gatinho abandonado, mas porque você trazer um gatinho para sua vida vai fazer você abrir o seu coração muito mais rápido. Gatos são mestres espirituais, né? Olha quem tá ali, ó. Quem tava aqui no meu colo, se cansou, né, Aslan? Aslan, olha pra gente, Aslan. Aslan, olha para as pessoas, dá bom dia.
né? Dorme 20 horas por dia essa criatura, meu Deus do céu, gente. Na próxima vida eu quero encarnar gato de uma pessoa como eu, porque, gente, imagina que beleza você poder dormir 20 horas por dia sem ninguém te incomodar. Ah, gente, dormir é muito bom, né? Eu adoro dormir. Então adote um gatinho. E aí, como é que eu vou sugerir você fazer isso? Se você não está em São Paulo, capital, né? O ideal seria que você fosse num abrigo e não se furte a adotar um animal adulto. A adoção de animais adultos é também maravilhosa, tá? Não fique preso ou presa à ideia de adotar um bebê, um filhote. Eu já tirei gatos adultos da rua e é uma experiência maravilhosa. Eles ficam muito agradecidos. Eles desenvolvem um amor infinito pela gente. É muito bonito, tá? E normalmente nos abrigos você vai receber um animal já vacinado. Você vai receber um animal que tem uma certificação de que ele não tem aquele problema da AIDS felina, o FIV-FeLV. Você vai receber um animal castrado e um animal vermifugado, tá? Então vá num abrigo e tire um gatinho da rua. E se você, por um acaso, mora num edifício, coloque rede nas janelas, tá? Os gatos, mesmo que ele fique muito bem no parapeito, se ele vir um pombo voando, ele pode se jogar para tentar pegar o pombo, tá? E aí ele vai morrer e você vai ficar com culpa e você vai ter uma trabalheira e não vai ser nada bom. Então, providencie antes de você adotar o seu animal, providencie a rede no seu apartamento. Outra dica que eu dou para vocês dê ração de boa qualidade. Isso vai reduzir drasticamente seus gastos com o veterinário. Outra coisa que eu recomendo a vocês se for possível para você, não adote adote 2, porque aí eles têm amiguinho, tá? Eles não vivem só. A vida do gato só ele tem menos qualidade de vida. Então, se você puder adotar 2, adote 2. Se você puder adotar 3, na minha opinião, é o número ideal. Porque aí eles vão fazer uma comunidade em casa, tá? É o número ideal. E aí você já vai levar todo mundo para casa junto e eles já vão ter que se adaptar. Se eles criarem uma confusão na sua casa, você manda fazer um floral rescue remedy, bota na água e vai ficar todo mundo bem, tá? Gatos, o cachorro, o gato tomam florais, ficam ótimos, respondem super bem. Então, adote um gatinho, é a minha campanha. Isso vai aumentar a sua sanidade mental drasticamente. Os gatos são animais de proteção espiritual. Todos os grandes mestres espirituais falam isso. Eles protegem a gente espiritualmente. E como protegem, eles são barreiras energéticas nas nossas vidas, especialmente os gatos pretos, né? Shakti Maria não chegou na minha vida à toa, né? E adote um gato. Depois você vai escrever nos comentários, né? Como a Raquel falou, que a criança interior dela tá amando, que ela tá amando o fato de ter adotado a gatinha dela. As nossas crianças interiores, de uma forma geral, amam os animais, tá? O gato é um animal que te dá um trabalho ridículo, limpar as caixinhas, trocar água, dar comidinha, muito pouco trabalho, escovar o pelo, né? Comprar um capim para eles precisam comer capim. Gato precisa comer capim para poder vomitar o pelo, isso é normal do processo deles, mas eles te dão muito pouco trabalho. Ah, Jaque, como você faz quando você viaja? Eu viajo muito. Então eu deixo eles em casa e eu pago uma pessoa para vir aqui em casa limpar as caixinhas diariamente, cuidar deles, dar carinho, tá bom? Mas é muito fácil. Gato é um bicho que, nossa, não dá trabalho quase que nenhum, tá? Vamos lá, pra gente fechar o vídeo. Lição 271. A visão de Cristo é a que usaremos hoje. A cada dia, a cada hora, a cada instante, estou escolhendo o que quero contemplar. Os sons que quero ouvir, as testemunhas daquilo que quero, que seja a verdade para mim. Hoje escolho contemplar o que Cristo quer que eu veja, escutar a voz de Deus e buscar os testemunhos do que é verdadeiro na criação de Deus. Na vista de Cristo, o mundo e a criação de Deus se encontram e, ao reunirem-se, toda a percepção desaparece. A sua vista benigna redime o mundo da morte, pois nada do que ele olha pode deixar de viver.
lembrando-se do Pai e do Filho, o Criador e a criação, unificados. Pai, a visão de Cristo é o caminho para ti. O que ele contempla convida a tua memória a ser restaurada em mim. E é para isso que eu escolho olhar no dia de hoje, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente hoje à noite na nossa aula. Daremos início ao estudo do capítulo 12 do livro texto de Um Curso em Milagres. Muito obrigada. Um beijo. Bye, bye.